Hello, amigos, gravando assim porque essa é a realidade da mãe, não é mesmo? E aqui a gente fala toda a verdade mesmo, sem romantizar. E é assim que a mãe fica diariamente. Mas eu não preciso estar sempre assim, né? Então vamos combinar que eu vou fazer nesse vídeo aqui me arrumando um pouquinho, porque hoje o dia é longo, mas enfim. Pra quem não me conhece, caiu de paraquedas nesse vídeo aqui, o que eu acho difícil, mas enfim. Meu nome é Tainara Araújo, eu tenho 31 anos, sou mãe da Mahara, professora, bióloga, empreendedora e influenciadora digital. E após algumas enquetes no meu Instagram, se você não me segue, segue lá, @biotaimar, eu decidi fazer alguns vídeos aqui sobre o meu maternar e como anda o meu maternar, já que isso já é um assunto dentro do meu Instagram, né? Pra quem me segue lá no Instagram sabe que eu sempre falo sobre cotidiano, dia a dia, de fato verdadeiro, sem estar romantizando nada, sem mostrar nenhuma farsa, sem filtros. E lá não me caberia esses vídeos que eu quero fazer aqui agora. Bom, atualmente a minha filha, ela tá com 1 ano e 3 meses, tá? E eu recebo muitas mensagens perguntando se ela dorme a noite toda, como que faz. E vamos entender um pouquinho a trajetória de tudo e como que eu cheguei a essa conclusão do que rolou essas últimas semanas, o que mudou e o que a gente tá fazendo pra readaptação. Para começo de conversa, o bebê, quando ele nasce, ele entra no período de esterogestação, né? Que a gente chama que é o período dos 3 meses pós-parto, que é um período que ele tá se ambientando, conhecendo, entendendo que ele não está mais dentro do útero. Então, pra mim, o meu puerpério foi um período muito traumático, porque é um período muito pesado. Mas isso cabe a outro vídeo. E minha filha, ela, a partir dos 2 meses de idade, né, de nascida, ela começou a dormir a noite inteira. Sempre, 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 desde o puerpério, a gente treinou ela, acostumou ela a dormir no berço dela. A princípio, o berço dela ficava no mesmo quarto que a gente, depois a gente migrou o berço dela para o próprio quarto. Enfim, dos 2 meses aos 5 meses, Mahara dormia a noite inteira no quarto dela, no berço dela. Pois bem, mas a gente lida com saltos de desenvolvimento, não é mesmo? Então, no 5º salto de desenvolvimento, Mahara mudou da água para o vinho e ela entrou no que chama-se de regressão de sono. Então, ela passou a acordar várias vezes de madrugada, passava tempos para conseguir voltar a dormir. E tudo isso cabe a uma nova adaptação da rotina diurna, porque o sono noturno da criança diz muito o que foi o dia, a rotina dela, diária, né, diurna. E depois de meses, assim, meses acordando várias vezes durante a noite, aos 9, 10 meses, ela voltou a dormir a noite inteira. Isso porque a gente conseguiu estabelecer uma rotina diurna muito bem desenvolvida. Então, ela tinha os horários para sonecas, ela tinha as atividades dela, mesmo que eu trabalho fora, já que eu sou professora, mesmo nos dias que eu trabalho fora, ela continuava com essa rotina de sono e diurna, de sonecas, e atividades com a minha sogra, que é quem fica com ela. E outro ponto muito importante é que se a gente altera muito a rotina do bebê, ele sente. E aí a gente acaba elevando o nível de cortisol, que é o hormônio de estresse do bebê, e isso reflete na rotina do sono noturno, né? Pois bem, o objetivo desse vídeo aqui é a gente esclarecer, de fato, como anda a minha rotina, o que eu fiz para que ela dormisse a noite inteira. Existem alguns pontos que fazem com que o bebê consiga dormir a noite inteira. Um deles é a alimentação. Então, a partir dos 6 meses, Mahara passou a
realizar a introdução alimentar. E a gente sempre foi muito incisivo na alimentação dela. Ela sempre se alimentou muito bem. Café da manhã, lanche da manhã, almoço, lanche da tarde, janta. Óbvio que eu continuei amamentando, só que essas mamadas, elas reduziram progressivamente e ainda estão reduzindo progressivamente. Óbvio que eu não vou desmamar ela agora, mas as mamadas estão bem menos do que quando ela era mais nova. Ela sempre se alimentou muito bem, porque a gente sempre insistiu e variou a dieta dela e insistiu no que ela apresentava ter maior afinidade para consumo. Por exemplo, o girimum, ela sempre gostou muito de comer girimum, então a gente sempre induziu muito que ela comesse, porque tecnicamente, pelo menos, ela estava comendo alguma coisa. Bom, a alimentação é um ponto, porque um bebê bem alimentado, ele não vai querer acordar de madrugada para mamar, com a necessidade de mamar, porque ele está bem alimentado. A rotina diurna é importante, é outro ponto. Então, atividades com o bebê para que ele gaste energia. E as sonecas, é bom a gente sempre conferir o tempo que cada bebê, dependendo dos meses. Para que isso? Vai precisar disso? Uma rua pequena. E quanto tempo que ele precisa dormir nas sonecas e quantas sonecas ele deve fazer. Agora que Mahara tem 1 ano e 3 meses, ela só deve fazer uma soneca no dia. Ela vinha fazendo 2 sonecas no dia e a gente tá tentando adaptar isso a uma soneca apenas, tá? Mas enfim, a alimentação é um ponto para a rotina do sono funcionar. Sonecas no tempo correto funciona também. E atividades, tá? Atividades ao ar livre, atividades dentro de casa. É muito importante que a criança ela trabalhe esse desenvolvimento neurológico dela, né? Esses foram os patamares para que Mahara passasse a dormir a noite inteira. Outro ponto muito importante e que as mães me perguntaram é sobre as mamadas noturnas. Bom, faz meses que Mahara, ela não mama mais durante a madrugada. E isso cabe a um outro vídeo que depois eu venho fazer aqui. Mas por ela não mamar mais de madrugada, ela entender que eu não vou mais dar de mamar para ela de madrugada, porque não existe essa necessidade, já que ela come muito bem durante o dia, ela acaba não acordando na madrugada. Ela estende o seu ciclo, né? E ela continua no seu ciclo circadiano. É isso, Mahara, ela vinha dormindo a noite toda, tá? Desde os 10 meses. Dormia sem interrupções até 4h20, 4h30. Aqui a gente tem uma rotina bem cedo, então a gente acorda bem cedo, ela também acorda bem cedo. De 2 semanas pra cá, houve uma total desregulagem nessa rotina e ela passou a acordar, na verdade nem dormir direito, e a gente passou a ter que dormir no quarto dela muitas noites, tá? Por quê? Primeiro, ela ficou gripada, então isso atrapalhou a respiração dela durante a madrugada, né? Durante a noite. Segundo, estão nascendo 4 dentes, 2 deles são os pré-molares, que ficam aqui mais atrás, então é um rasgo grande na gengiva, incomoda bastante. E ela tá coçando muito a boca, muito a gengiva. E o terceiro ponto, que é o que eu queria explanar bastante aqui, foi um incidente que aconteceu aqui na nossa casa. Nós não tínhamos cortina no quarto dela. E eu estava utilizando um quadro meu, já que eu sou professora, eu tenho um quadro aqui em casa, e a gente estava utilizando esse quadro para tapar a janela. E numa madrugada, esse quadro, ele saiu, não sei como, e caiu. Caiu na quina do berço dela. Ela estava dormindo. E aí fez um barulho grande e ela tomou um susto. E acordou, fazendo maior escândalo. E aí, a partir disso, óbvio que teve o dente, óbvio que teve a gripe, mas eu acredito, eu e André aqui, meu marido, a gente acredita que ela ficou com medo do quarto dela. E ter segurança, o bebê ter segurança no seu quarto é um outro ponto para que ele consiga dormir a noite toda. Um bebê que se sente seguro no seu próprio quarto, no aconchego do seu quarto, ele dorme a noite inteira. E a partir do momento que Mahara ficou com medo ali do incidente do quadro, ela passou a não querer dormir sozinha. Então ela queria que alguém estivesse vendo ela dormir. Por isso que eu passei algumas noites em claro lá, vendo ela dormir.
A gente colocou o colchão no quarto dela, porque ela só conseguia descansar, de fato, dormir, quando ela via que a gente tava lá no quarto com ela, entende? Agora, após 2 semanas, a gente tá trabalhando novamente a adaptação dessa nova rotina, fazendo com que ela entenda que não existe mais esse medo. A gente colocou uma cortina no quarto dela e aos poucos a gente tá conquistando mais tempo de sono. Dia 2 de março e fazem 2 dias que ela dorme das meia-noite até as 4h30 da manhã, certo? Óbvio que não é o que a gente queria, porque ela dorme tecnicamente 9 horas da noite, mas ela tá acordando meia-noite, 30 minutos mais ou menos que eu preciso embalar ela pra ela voltar a dormir. E ela acorda cedíssimo, ela acorda 4h30, 4h20, 4h40. Já tá pronta pro dia. Mas, moral do vídeo é que uma rotina bem estabelecida faz com que o seu bebê durma a noite inteira. E qualquer alteração nessa rotina acaba complicando este sono do bebê. Por isso que a gente acaba se sacrificando, é o sacrifício materno mesmo, do pai e da mãe, para conseguir, de fato, novamente reestabelecer essa rotina, né? Deixar ela bem sólida, consistente, para que o bebê ele durma a noite inteira, sem medo do quarto, se sentindo seguro no seu ambiente, sem fome, porque tá bem alimentado durante o dia, e com sono, porque respeitou o tempo correto de sonecas diurnas, que é muito importante, tá, gente? E é isso. Vamos ver se vai rolar essa nova ferramenta aqui para estar compartilhando meus perrengues e nossas vivências de maternidade. Não fiquem chateados, porque esse vídeo não é um vídeo super elaborado, até porque eu estou gravando isso enquanto ela está fazendo a sua soneca do dia, porque agora é uma soneca só. E é isso, meus amores. Se vocês gostaram, se vocês acharam interessante, comenta aí, compartilha com alguma mãe que tá precisando solidificar a rotina de sono do seu bebê. E vamos se ajudando. Faz um comentário aí da sua vivência, da sua experiência, de como que tá sendo pra você. E vamos trocar figurinha. Segue no Instagram, porque eu sempre tô falando lá. A gente tem um grupo das mamães guerreironas que a gente troca figurinhas lá também. A gente se ajuda, a gente se apoia. E é isso. Beijo grande da mãe. Até o próximo vídeo.